Olá, gente, internauta do Sublinhado, é com satisfação que eu converso, bato um papo informal com o Gilberto Duve, ele que é especialista em conservação da natureza, capturador de serpentes e de outros animais silvestres da Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente. Basicamente, nós vamos falar de serpentes aqui e o Gilberto fala de Jaraguá do Sul, ele que tem uma participação muito forte em redes sociais. E eu quero te agradecer, mas para não perder tempo, Gilberto, já introduzindo o seguinte: existe, vamos falar dentro do estado, mas pode também falar dentro do país, regiões onde há mais serpentes que outras. E aí, por que eu estou perguntando isso? É incrível para mim, para outras pessoas para os meus internautas, o número de serpentes em Jaraguá do Sul e na área urbana de Jaraguá do Sul. Satisfação. Bom, eu que agradeço aí pelo convite, fico bem feliz realmente de poder estar falando aí sobre o trabalho que é desenvolvido aqui em Jaraguá do Sul, aí para mais pessoas aí para conhecer. Bom, isso é uma dúvida realmente de todo mundo, né? Como que aparece tanto bicho, tanta cobra aqui em Jaraguá? Na verdade, o que acontece, tá? São dois fatores bem interessantes, assim. O Jaraguá do Sul é uma cidade, apesar de ter quase aí 200 mil habitantes, é uma cidade que tem bastante verde em torno dela e até mesmo na própria área urbana, como ela é cortada por vários rios, ainda tem uma mata ciliar bacana, tal, e isso acaba propiciando aí o ambiente para vários animais silvestres, né? Então acaba acontecendo de aparecer, porque muitas vezes a pessoa às vezes acha que no ambiente urbano não vai ter alimento para esses animais, mas na verdade tem, acaba tendo vários tipos de alimentos diferentes, uma facilidade grande desses animais encontrar alimento, tem pouco predador também, e daí esses animais acabam se desenvolvendo. Eles saem das áreas de florestas maiores e acabam vindo para as áreas urbanas, né? E outra coisa é que também, assim, esse trabalho de resgate de animais silvestres, da forma como é feito aqui em Jaraguá do Sul, eu desconheço em outro lugar do país que acontece da mesma forma, tá? Então, como as Ele é pessoas mais elas têm mostrado, então, é isso? isso, Em e como as relação a outros pessoas elas locais está acontecendo a captura, mas aí fica mais evidente pelo seu trabalho, então. que na verdade assim, ó, em outros municípios, tá? Geralmente o que acontece? Ele tem um trabalho de resgate mais assim, vinculado aos bombeiros, né, a esses órgãos assim, e eles acabam não fazendo muita coisa de resgate porque eles têm outras atribuições, sabe? Então, aqui em Jaraguá a gente desenvolveu um trabalho específico para resgate de animais, para justamente também auxiliar os bombeiros aqui do município, sabe? E daí, como as pessoas foram conhecendo o trabalho, a gente também foi divulgando, cada vez mais os moradores aqui começaram a acionar a gente para fazer o resgate e, consequentemente, dá essa impressão de que tem muito mais bicho do que em outros lugares, sabe? Mas, às vezes, em outros municípios também aparece, só que as pessoas acabam não fazendo o resgate, né? Sobre as técnicas de captura, Gilberto, eu agora mesmo estava vendo no seu Instagram, fazendo um print de uma foto para matéria posterior, você Sim. até fez a manchete o tamanho dessa cobra coral dentro de uma casinha de madeira e eu, claro, eu acabei não acompanhando o áudio, fui mais para captar foto. Tem o prolongador, né, que é o içador, eu já vi os bombeiros aqui, voluntários de Concórdia fazer captura, enfim, mas essa cobra coral você foi lá com a mão, né? Enfim, capturou ela. Eu não ouvi o vídeo da imagem, enfim, mas tem várias técnicas, você usa várias técnicas, como é que é isso? Ou essa cobra coral era, apesar do tamanho grande dele, o pessoal pode ir até na tua rede social ver, apesar que eu vou fazer o print, ela não é a verdadeira, enfim, por favor. Sim. É que assim, ó, uma das questões do resgate de animais silvestres é da importância realmente de ser profissionais que trabalham com, né, que sejam formados ali, biólogos, tal, que trabalham com esses animais, porque justamente o conhecimento sobre o comportamento, sobre as espécies, é que vai determinar como que vai ser feita a captura, sabe? Então, assim, aqueles instrumentos que são
costumeiramente utilizados para resgate de serpentes, muitas deles eles não são adequados para a maioria dos casos, sabe? Então tem serpentes menores, pequenas, que não são peçonhentas, que não tem necessidade de estar usando o gancho ou a pinça, porque inclusive, dependendo ali aquela pinça, pode até machucar o bicho, sabe? Então, naquele caso ali daquele vídeo, era uma cobra coral, só que era falsa. Então eu já sabia qual que era a espécie, eu já sabia qual que é o comportamento dela, eu sei que ela não morde, eu sei que ela é mais tranquila. Então, se eu pegasse ela, por exemplo, com o gancho, já ia ser mais difícil pegar. Com a pinça, eu poderia machucar ela. Então, eu já vou direto com a mão, porque eu conheço a espécie, eu sei como que é o comportamento dela. Quem não conhece, não deve fazer isso. Devido até a esses cuidados todos que você está falando, nós temos cobras aqui no Brasil e na nossa região em extinção? Olha, tem algumas. É que assim, ó, depende muito da área de vida dela, sabe? Mas assim, a gente tem, por exemplo, uma que é peçonhenta, a surucucu pico de jaca. Tá? Ela tem uma espécie, tem uma espécie que ela, até agora, recentemente, se eu não me engano, acho que foi até dividido, mas há pouco tempo atrás era uma espécie dividida em duas famílias, que uma vivia lá na parte norte do Brasil e a outra concentrada ali na região do Rio de Janeiro, Minas Gerais, ali nessa região da Mata Atlântica. Como que é uma área bem reduzida de floresta, então ela é considerada vulnerável, vamos dizer assim, sabe? Mas depende muito realmente do habitat que a espécie está vivendo, porque a questão de corte de vegetação, desmatamento, acaba pressionando muito essas espécies, sabe? Fica à vontade se quiser encher a cuia de novo aí, tá? Enquanto eu faço a próxima pergunta. Estou conversando com o Pode. Gilberto Duvi, da Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente, que nas redes sociais está se destacando muito, mostrando principalmente as capturas de cobra e alguns casos, inclusive, que marcaram muito. E nesta semana, aqui no site Sublinhado, a postagem sobre a jararaca no motel uma das notícias com o maior número de visualizações nesses 2 anos e meio de site sublinhado. Nossa, E a narração tua foi sensacional, né? E é uma verdade, né? Que clima que ia rolar ali, né? Não, isso que o legal do resgate de animais silvestres também é nunca é um resgate igual ao outro, sabe? Sempre tem uma situação inusitada, uma coisa que a gente nem imagina que vai acontecer. Essa do motel, realmente, essa aí eu não imaginava que ia ter uma serpente ali na garagem ali do quarto de motel, né? Como é que o pessoal te chama? O pessoal. Claro, tu já é famoso por isso, não é famosa a palavra, é conhecido por isso, né? Para captura, Sim, mas sim. como é que o pessoal faz esse chamamento? Por exemplo, tá lá na garagem do motel tem uma cobra, ou enfim, onde estiver, tem uma serpente. Como é que o pessoal te chama aí em Jaraguá? Assim, tem o número do telefone da própria fundação, que o Ah, pessoal acaba ligando, então esse é o principal, a forma, né, do pessoal tá acionando, mas eventualmente também o pessoal acaba mandando mensagem pelo Instagram nosso também, sabe? E isso daí a gente vai é diário, Duvi? o trabalho que a gente que é feito é de segunda a sexta-feira, Mas das todo dia, 7h30. todo dia tem captura? Todo dia, todo dia. Agora, nessa época que começa a ficar mais fria, do inverno principalmente, aí reduz bastante, sabe? Daí já, principalmente cobras, assim, já reduz bastante. Mas geralmente um ou outro resgate por dia tem. Eu não tenho a certeza, mas vou te perguntar. Mas com certeza você está sabendo desse caso se não foi você. Aquelas 8 corais num sofá, foi você que fez a captura? Não sei se foi aí nessa região. Eu li há 8 umas 2 corais? semanas, filhotes, eram ao todo número 8 cobras corais num sofá numa residência, não? Não, essa eu Não? não cheguei Então a tá. ver. Então vamos passar. Um outro lugar inusitado, assim, que você poderia nos dizer que, além do motel, que capturou cobra. Você já capturou cobra em vaso sanitário? Meu Já Deus, teve. isso aí isso assusta, né? Né? Já teve em vaso sanitário, em máquina de lavar roupa, é, Carro. teve no sofá também. Teve no sofá também, é, teve no carro, nossa, em vários, no armário, no guarda-roupa, em tudo quanto é canto. Bom,
Eu quero saber se é mito ou não. Eu morei em Brusque por um bom tempo. E lá se falava que havia uma cobra, ela é preta e amarela e eu não vou chutar o nome, mas ela é de porte grande, que ela seguia as pessoas na termo esse não é seguir, mas é que normalmente a cobra ela se afugenta, só vai picar se você pisar nela ou incomodar ela. Mas ali naquela E, região tinha um papo corrente, não sei se era para assustar, para a gente não andar em algum lugar lá, enfim, que tinha uma cobra que te perseguia pelo calor do sangue. Não sei se é uma caninana, enfim, uma preta e amarela, muito comum por lá. Existe isso mesmo ou é mito? olha, assim, ó, preta e amarela, eu diria que seria caninana, né? Que ela realmente tem essa fama de, ela tem uma fama de ser muito agressiva, de ela correr atrás das pessoas, mas isso na verdade é um mito. Ela não vai correr atrás das pessoas, ela não vai, né? Lógico, se ela for, se ela se sentir ameaçada, ela vai se defender. Então ela pode dar bote também, Ela é sabe? Mas ela não vai Uhum. venenosa? ficar. Não, não, a caninana não é. Mas ela não vai ficar correndo atrás de ninguém. Outra cobra preta e amarela é a fêmea da jararacuçu. Também Ah, poderia dizer que seria, sabe? E ela, a jararacuçu, como a jararaca também, ela tem uma forma de. Ela não enxerga direito, então ela percebe. Ela tem uma visão assim, ela percebe meio que pelo calor do corpo da vítima ali, porque, por exemplo, ela caça muito roedor, então ela vai pelo, ela, além pelo cheiro que ela sente movimentação. pela língua, ela também tem essa visão meio que infravermelho, vamos dizer assim, pelo calor. E daí poderia até ser essa também, sabe? Vamos lá então. Uns casos além assim da tua região, enfim. Eu tenho visto muito vídeos lá de Bonito, Mato Grosso, de sucuris, né, por lá. Sim, Enfim, e lá é um local muito turístico, né? Claro, eu não quero também te comprometer com comentários de outros locais, mas se vê risco para pessoas, para turistas, quando o pessoal tá lá para fazer mergulho, as águas limpas, e daqui a pouco tem um sucuri lá na outra margem, até na margem que tu tá, enfim, tu já foste, é bonito, é, porque eu não vejo isso muito bonito, né? Pelo bicho sim, mas eu estar lá e vendo um enorme bicho daqueles, não. Mas por curiosidade. Bonito eu não conheço, mas eu fui para Porto Jofre, no Mato Grosso, que é no sul do Mato Grosso lá. Lá eu tive contato com várias sucuris, né? Lá tem a espécie sucuri amarela, que é uma sucuri menor do que a verde, que dá mais lá para a região norte do Brasil. Mas assim, ó, a sucuri ela não é uma serpente perigosa para gente, tá? Ela não é peçonhenta. Claro que se for tentar pegar ela, ela morde, ela tenta morder, mas ela não é um animal perigoso, então não tem perigo nenhum realmente, né, tá andando, nadando no rio e ter lá uma cobra dessa, não tem perigo nenhum. Então tá, faz parte das fotos, então, lá para quem vai, né? É, E agora vamos lá, falar de mito ou não, chegar aqui para Concórdia. Não sei se você ouviu falar disso, agora até parou por uns anos da presença de cobra gigante nos rios por aqui. Nós temos Rio Jacutinga, tem o Lago da Usina Hidrelétrica de Itá, né, que é o Rio Uruguai, Rio Engano, mais para a região aí de Ceará também. E teve uma época que, quando eu trabalhava em rádio, hoje eu estou somente no site, os ouvintes procuravam e relatavam: a cabeça é do tamanho da tampa de um motor de moto, da tampa de tanque de combustível de uma moto, ela tem uns 8 metros, do tamanho de um poste, enfim, e tal. Mas nunca veio uma foto, uma imagem, muita gente só relatando, né? A possibilidade aqui das nossas águas doces de ter alguma cobra gigante. Mas é o caminhoneiro que trouxe lá do Mato Grosso, do Pantanal, seja de onde for lá de cima. E aí, antes de chegar em casa, talvez por algum motivo jogou para uma ponte a cobra, ou tinha em casa, a cobra cresceu demais e aí jogou no rio. Se cria uma cobra gigante de 6, 8 metros, e eu também não quero te comprometer, né? E outra, nós não estamos aqui confrontando quem ali há uns 10 anos falou isso, há mais anos falou isso, mas é assunto corrente por aqui da cobra gigante nos nossos sim. rios. Ah, é? Assim, ó, é engraçado que essas histórias, elas nunca tá acompanhado com foto, né?
nunca tem foto, nunca tem vídeo. Então, assim, eu sou biólogo, né? Então eu trabalho, né, com ciência, com provas, né, de tudo. Então, hoje, pelas informações que a gente tem nessa região ali, é, eu não tenho relatos nem de sucuri nessa região, sabe? Mas, lógico, pode acontecer de vir espécies de serpentes junto com caminhões, com transporte, às vezes, né, sair e acabar se desenvolvendo no rio. Isso pode acontecer, Alguém que não mas não conseguiu chegar criar em nesse. casa, né? Também, isso pode acontecer, mas assim, não chegar nesse tamanho, assim, sabe? 8 metros, na cabeça do tamanho de um tanque de moto, isso já. É que daí as pessoas acabam, às vezes, né, não por maldade, sabe? Não por querer realmente mentir, mas às vezes vê um bicho grande ali e acaba se assustando de um Não que jeito que acaba não, aumentando a situação, não que né? não Mas viu, assim. não que não viu alguma coisa, né? Uma capivara diz que ela É, faz um movimento na água que pode, né? isso, daí acaba. Um tronco de Daí acaba confundindo, né? Mas assim, desse tamanho realmente não, né? Não é muito pouco provável realmente que tenha. Agora, de ser transportado para o caminhão, isso pode acontecer, é muito fácil de acontecer. Inclusive aqui em Jaraguá já teve um caso já de um caminhoneiro, ele chegou de Tocantins para cá, aí quando ele chegou aqui, ele tinha uma cobra no porta-luva do caminhão. E daí era uma espécie que não tinha para cá, era uma espécie que só dava lá para cima, lá para aquela região lá do Tocantins. Era peçonhenta, mas era um veneno mais fraco, não era considerado uma espécie perigosa, assim, mas é uma espécie que não tinha para cá. Saindo das serpentes, algum animal silvestre assim que você destaca, que você fez a captura fora da curva, assim, em termos de curiosidade pra gente, pro nosso internauta? Olha, a captura dos gatos do mato é sempre muito, muito bacana, sabe? Porque são espécies ameaçadas de extinção, né? Espécies que realmente é difícil de se encontrar. Então, às vezes, quando acontece, é bem legal. Teve um caso bem interessante que tem o gato do mato e tem uma espécie de gato doméstico, que ele é muito parecido com o gato do mato. Eles chamam a raça é gato Bengal. Ele é bem parecido. E daí teve um gato do mato que ele foi atropelado numa rua aqui em Jaraguá. Uma pessoa passou, achou que era um desse gato doméstico, gato Bengal, e pegou no colo o Até porque ele gato. é um gato caro, né? E estava com ele no colo. Só que na verdade, ele conhecia um vizinho lá que tinha esse gato. Daí ele foi até na casa desse vizinho e perguntou: o teu gato foi atropelado. Daí, não, mas o meu gato tá aqui. Aí sim que eles descobriram que, na verdade, ele tava com o gato do mato na mão. Por sorte, assim, ele não se feriu, não, né, porque o gato do mato estava ferido, estava machucado, ele poderia arranhar ele, poderia morder, mas ele estava tão machucado que acabou nem fazendo nada. Mas foi um caso bem, bem engraçado, assim, que teve. Última questão contigo, até pedindo desculpa, né? Falei que seria 8 a 10 minutos, estamos quase a 20 minutos. Gilberto, Tranquilo. você tem parceria aí com o zoológico de Pomerode, outros zoológicos, com a polícia ambiental? Como é que você faz assim, para colocar animais? Você tem algum projeto nesse sentido para o zoológico Duve, talvez? Não, na verdade, assim, ó, como que funciona, tá? O resgate, a gente pega os animais, leva até uma clínica veterinária, que ela é conveniada com o órgão do Estado de Meio Ambiente. Aí esse veterinário, ele avalia os animais, tal. Se ele tem lógico, a gente até faz uma pré-avaliação. Se o animal tá bem saudável, tudo, uma serpente saudável, a gente já faz a realocação do animal em alguma área de mata, né? Já acaba soltando. Se o animal ele precisa de algum cuidado veterinário, esse veterinário ele presta os serviços ali e tal. Se ele precisa algo a mais, aí ele é encaminhado para o centro de reabilitação lá em Florianópolis. Tá? Isso daí é pelo órgão do Estado. Mas os animais, eles não, se eles precisam de alguma reabilitação, algum cuidado veterinário, alguma coisa, eles não ficam por aqui. E daí eles são encaminhados para lá. A Fujama, no caso e o outro biólogo, o biólogo Christian, a gente faz só a questão do resgate. É só isso.
Então tá, eu falei que era a última questão, mas nesse aspecto, ainda voltando para cobra, o pessoal critica muito os capturadores no seguinte aspecto, tá, mas ele pegou a cobra aqui na minha casa e jogou no mato ali atrás. Mas e dá uma explicada nisso pra gente aí, porque é exatamente isso, não é para matar o bicho, é para colocar no ambiente dele de novo. É, só que, claro, a gente é feito de uma forma também, porque assim, a gente não quer que realmente tenha um risco para as pessoas, porque a gente sabe que tem espécies de serpentes que causam risco, né? Uma jararaca, jararacuçu, que são peçonhentas, oferecem risco. Então, a gente tem o cuidado de estar devolvendo ela para uma área de mata, mas uma área de mata que seja bem longe de qualquer casa. Então, tem que ser alguns quilômetros de distância de residências, de qualquer residência. Porque como é um animal que ela estava naquela casa lá, provavelmente procurando comida, provavelmente ela achou comida com facilidade, então é muito fácil ela voltar. Então, por isso que a gente leva ela para uma área mais longe. E as cobras que não são peçonhentas, a gente não leva tão longe, mas também toma cuidado para não ser tão perto das casas, porque a gente pegou ela porque a pessoa ligou, mas às vezes pode ser que ela vá para uma casa que a pessoa não vai ligar para resgatar e vai acabar matando. Então a gente também não quer que o bicho seja morto, né? Então tá. Você é natural da onde que tá tomando? Não que esteja proibido tomar chimarrão em Jaraguá, mas tá tomando chimarrão em Jaraguá, enfim, você é natural da onde? Eu sou daqui de Jaraguá É, mesmo, eu gosto de que tomar um bom. chimarrão. Então tá, eu quero saber o seguinte, um dia que a gente for conversar pessoalmente, ou eu for a Jaraguá do Sul, já transmiti muito jogo aí no João Marcato, já narrei muito jogo aí no Ah, João legal. Marcato, né? É, tinha um clássico Aham. muito forte do Concorde e do Juventus no começo dos anos 90, mas se eu chegar perto de ti, não, pô, não precisa ter medo, não tem cobra no bolso, enfiada na barriga, aí dentro da camisa, não tem problema. E outra, Não, Jaraguá do Sul não é a Ilha das Cobras. não, não é. Não, não vai ter cobra sartando por aí. Isso é um mito. Não, não vai ter, não. Foi um prazer, Gilberto Duve, com as tuas redes sociais, por favor, fique à vontade, algum contato, enfim, pode falar aí. As pessoas que quiserem acompanhar o trabalho do resgate que é feito aqui em Jaraguá do Sul, pode acompanhar no @biólogo.giba ou também no @fujama também, que é o Instagram oficial da fundação. Mas ali no @biólogo.giba eu faço, né, toda a parte de educação ambiental voltada também não só com relação aos resgates, mas também falando um pouquinho sobre os animais que tem aqui na região, os cuidados que as pessoas devem ter. As pessoas têm muitas dúvidas com relação aos animais silvestres. As pessoas às vezes conhecem muito bem como que é o comportamento de um leão lá na África, mas não sabe como que é o comportamento de umas serpentes, dos animais que a gente encontra aqui no nosso estado, né? Então a ideia justamente é estar fazendo esse trabalho aí para as pessoas entenderem um pouco sobre esses animais aqui. Então tá, olha, o nosso contato principalmente foi para valorizar o teu trabalho, em teu nome, todos os capturadores, nós temos aqui nos Bombeiros Voluntários de Concórdia, diversos bombeiros voluntários aqui da nossa região, né, para valorizar todos vocês e principalmente isso que tu faz, assim, uma captura com um vídeo, com uma conversa mais informal, deixa um pouco mais leve a situação, não sem responsabilidade, com responsabilidade, mas exatamente para mostrar que aquilo ali é um ser vivo e precisa voltar para o habitat dele. Parabéns do fundo do coração aí do nosso portal, tá bom? Eu agradeço imensamente aí pela oportunidade, por o espaço aí para estar passando um pouquinho mais dessa informação. Sempre que tiver aí alguma necessidade, alguma questão aí alguma dúvida aí da região, podem contar comigo que estou disponível aí para conversar.